Por que ele mandou isso? Onde que eu gerei tanto ódio? Começaram a atacar. Toda live que eu fazia tinha um ataque. Eu ia pra casa chorando. Como se todos eles tivessem sido um Pelé da vida. O problema não está comigo. O problema está com quem se propõe a fazer isso. Os relatos que você acabou de ouvir são de mulheres que atuam no jornalismo esportivo aqui no Brasil. Profissionais que enfrentam todos os dias desafios que surgem simplesmente por serem mulheres neste meio. É o que você acompanha a partir de agora ao longo dessa série de reportagens. A narração esportiva feita por mulheres ainda causa estranhamento em parte do público. Talvez porque, durante décadas, foi um espaço ocupado quase exclusivamente por homens. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, 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 que é sua! Brasil! Por que mulher narrando futebol incomoda tanto? Na verdade, não é que incomoda, eu acho que a mídia brasileira em si está colocando a mulher no protagonismo muito rápido, né? Tinha que dar um tempo, né? Tinha que começar narrando às vezes o jogo local. Eu acho que é um problema cultural que pode ser ali com o tempo, né? A gente vai chegar lá e ninguém nem vai falar se é mulher ou se é homem que está narrando. Questão de machismo, porque não é pelo fato das mulheres serem diferentes dos homens que elas não têm o direito de trabalhar e narrar futebol. Eu vejo muitos comentários, principalmente quando a mulher está narrando o jogo, dos homens criticando porque mulher não tem vez no meio do futebol, mulher não tem direito a nada para eles, né? Foi só em setembro de 1977 que uma mulher narrou pela primeira vez uma partida de futebol na TV brasileira. O jogo era um campeonato feminino transmitido pela TV Bandeirantes e a narradora era Luciana Mariano. A gente não tinha noção, né, de que o que a gente estava fazendo naquela época era muito revolucionário. Mesmo sendo pioneira, Luciana ficou quase 20 anos afastada da função por falta de oportunidades no mercado. Quando eu comecei a narrar foi muito difícil. Definitivamente, assim, essa é a última barreira a ser quebrada no jornalismo esportivo. O ato de falar, e principalmente de falar no espaço em que essa ideia de masculino, de pertencimento do homem é muito grande, como é o esporte, o futebol, vai ter uma resistência gigante, não porque mulheres não deveriam fazer ou porque elas não são capazes de fazer, mas porque socialmente é entendido que esse não é um espaço delas. Eles não abrem nenhum tipo de brecha para gostar, ou para respeitar, ou para escutar a narração feminina, ou simplesmente para entender a narração feminina. Parece que é uma força enorme você parar para escutar uma narração feminina. E é uma narração. Eu também paro às vezes e eu não tenho vontade de ouvir certos narradores, mas às vezes está passando somente o jogo naquele lugar com aquela narração. Eu acho que o estranhamento é comum, eu sempre tento falar isso também, eu também estranhei quando vi outras mulheres narrando, quando me ouvia narrando. A narração é muito gosto, então tem um que é mais emocionante, tem outro que tem a voz mais bonita, cada um vai ter as suas escolhas ali dentro. E nem por isso, o que eu gosto menos, eu vou lá no Twitter ameaçar ele de morte, eu xingar ele, ou mandar ele pra cozinha, ou qualquer coisa assim. Entendeu? No ano de estreia na ESPN, Elaine Trevisan foi escalada para narrar um dos jogos de maior audiência do canal. O clássico entre Manchester United e Manchester City pela Premier League. Se você recebe crítica num jogo de um português, que talvez tenha uma audiência menor que uma Premier League, você imagina no principal jogo da Premier League durante a temporada. E eu lembro que o meu celular, ele não parava, parecia uma britadeira, assim, sabe? De vibrar e tal. E a Mari Pereira estava do meu lado e ela falou, cara, não olha as redes sociais agora. Eu falei, alguma coisa está acontecendo, né? Com a Mari ter falado isso. Teve uma delas que era uma mensagem muito grande. Era tipo um textão que você corria, não acabava. Então, ele descreveu exatamente como ele gostaria de me torturar antes de eu morrer. E daí ele vai em cada parte do meu corpo. Nas minhas costas, que ele ia tirar lâmina por lâmina de pele, com coisa tal, faca. E eram umas coisas que eu falei, meu Deus, em que grau que a gente chegou? Quem me garante que esse cara não vai estar na porta da ESPN? Quem me garante que esse cara não vai me seguir na rua? Eu lembro que a mensagem acabava aqui, depois de tudo aquilo que ele tinha feito comigo, se eu ainda não tivesse morrido, esvaído em sangue, e daí sim ele ia me dar um tiro. E eu lembro que quando eu fui falar para a primeira pessoa sobre isso,
é menos de um ano, mas foi um bom tempo depois, a pessoa fala, cara, a gente tem que entrar na justiça, isso é muito grave. Essa pessoa, tipo, te ameaçou de morte, te contou como ia fazer isso e tal, e daí já não era uma coisa possível, porque de fato eu acho que eu quis esquecer isso por um tempo, eu quis não ter vivido isso, naquela época foi o jeito de me proteger. Hoje, com certeza, eu agiria de forma muito diferente. Não acho que hoje eu voltaria para a narração, não é o que eu penso. Admiro todas as colegas que estão nessa linha de frente, porque não é fácil você estar no ar, exposta, narrando, e sair e receber comentários 1000, preconceitos 1000 nas suas redes sociais. O machismo e a misoginia, eles não têm partido político, né? Eles são questões sociais em que a gente vai perceber que eles existem tanto em qualquer espectro político. Então, nos comentários, o que dá para ver é isso. Dá para falar que existe ali uma presença de muita gente que se identifica de alguma forma com a extrema-direita nesses ataques, sim, mas não é exclusivo desse grupo específico. Mas o que está por trás dessa perseguição às mulheres no jornalismo esportivo? Há um conceito que pode ajudar a entender esse fenômeno, a machosfera. A machosfera é um conjunto de grupos que se organizam em torno do chamado Movimento pelos Direitos dos Homens e de discursos abertamente antifeministas. Ele começa nesses fóruns de discussão online, em listas de e-mail e tal, em que os homens começam a resistir aos avanços, né, assim, ou pelo menos às transformações feministas, né, assim. E aí essas resistências elas acabam formando um dos primeiros grupos, que é um dos precursores, né, assim, da machosfera, que são o movimento pelos direitos dos homens. O Brasil, ele é um país que ele tem uma legislação imponente, assim, robusta, com relação a esse tipo de ataque. Eu acho que as pessoas às vezes não conhecem, não sabem que isso existe. Uma das pessoas que têm encabeçado, têm liderado mesmo assim, a resistência contra, principalmente os ataques coordenados, é uma professora da Universidade Federal do Ceará, que chama Dolores Aranovich, e ela tem observado muito desses ataques coordenados na internet. Ela já sofreu inúmeros ataques, já fez inúmeros BOs contra esse pessoal organizado mesmo, assim. Eu recebi vários comentários horrorosos, do tipo... que cada voto no Bolsonaro seja um rato enfiado na vagina de vocês. Lola Aronovich dá nome a uma lei importante. Criada pela deputada federal Luiziane Lins e aprovada em 2018, essa legislação atribui à Polícia Federal a responsabilidade de investigar crimes de ódio na internet motivados por misoginia. Dias depois da lei ter sido aprovada, como ela teve uma repercussão muito significativa, e principalmente na grande imprensa, a gente teve imediatamente pessoas que estavam sendo acusadas, uma quadrilha criminosa que praticava o chamado crime cibernético foi preso, inclusive pessoas que não estavam, que agiam inclusive em outros estados, né, atacando mulheres, atacando muitas vezes a honra, fazendo ameaças graves, ameaças de morte, etc. e tal.